Hoje, 10 de fevereiro de 2019, está começando Juntos no Novo Caminho. A violência doméstica são ações contra a integridade física e moral de membros que vivem na mesma constituição familiar. Não necessariamente essa violência é praticada só contra mulheres. Homens, idosos e crianças também são vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha estipula alguns tipos de violência doméstica: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Praticado entre membros que habitam um ambiente familiar comum, a violência doméstica pode ocorrer com pessoas de laços sanguíneos, como pais e filhos, independente dos gêneros e idade, e também por pessoas com união civil, como casais marido e esposa, genros e noras, sogros e sogras. O Código de Processo Penal brasileiro prevê para esse tipo de crime pena de detenção superior a 4 anos, esse cometido de forma dolosa, e de até 3 anos se for lesão corporal de grau leve. Quando as vítimas são crianças e adolescentes, a violência doméstica consiste em atos ou omissões dos pais, parentes ou responsáveis. Alguns exemplos é o trabalho infantil, maus tratos físicos, psicológicos, além dos sexuais. No abuso infantil, entra o crime de exploração sexual, quando os responsáveis pela criança ou adolescente o obrigam a entrar no comércio da prostituição. Uma sugestão para evitar esse tipo de situação seria criar mais canais 24 horas de denúncia, de atendimento a pessoas que são testemunhas de vizinhos, pessoas que estão transitando pelas ruas e percebem uma violência doméstica, e preservar essas identidades. Ficar com o carro parado no trânsito causa uma grande poluição no ar. E acreditem, a poluição no ar, muitas das vezes causada por esse trânsito, mata mais do que acidentes de trânsito. Estudos apontam que respirar o ar de São Paulo por 2 horas no trânsito é o mesmo que fumar um cigarro, e ao longo de 30 anos o pulmão dessa pessoa ficar igual ao de um fumante leve. Os automóveis respondem por 73% das emissões de poluentes do ar em São Paulo, mas ainda assim no Rio de Janeiro esse índice é pior, corresponde a 77%. Dados como este mobilizou voluntários de uma associação em querer transformar o elevado Presidente João Goulart, o famoso Minhocão, em um parque. Muitos prédios há décadas cercam o elevado, e mesmo com dias programados fechados, isso ocorre semanalmente, a poluição incomoda os moradores dessa região. Levantamento mostra que o engarrafamento aumentou e a quantidade de partículas químicas presentes no ar também. E essas partículas elas invadem o interior dos veículos. Por isso, algumas pessoas fecham as janelas e desligam o ar internamente para evitar a entrada dessa poluição, o que diminui ainda assim imperceptivelmente esse dano pulmonar. A poluição causada pelo trânsito não afeta só quem está preso no engarrafamento, mas também a quem estiver na região, seja eles pedestres, ciclistas e até mesmo quem estiver fazendo exercícios ao ar livre. Algumas cidades já desenvolvidas, elas têm o semáforo inteligente, que é um semáforo que ele atende pela demanda. Então ele evita que fiquem muitos carros parados por muito tempo, e esse carro parado automaticamente ligado, ele fica poluindo o ar, e esse semáforo inteligente, conforme a demanda, ele flui com maior tempo de abertura.
O esporte é a melhor ferramenta para a inclusão social. O esporte, ele tem a superação, e a inclusão social é a mesma situação. Precisa quebrar obstáculos, quebrar barreiras. E essa junção esporte e inclusão social dá muito certo. O esporte é capaz de unir diferenças entre povos e cooperar no processo de inclusão social. Prova disso são os vários projetos sociais e esportivos pelo Brasil. É crescente o número de projetos esportivos destinados aos jovens das classes populares, financiados ou não por instituições governamentais e privadas. O esporte fortalece, cria laços afetivos e ensina a vencer e a perder, não importando cor, gênero ou classe social, porque dentro de um campo, de uma quadra, etc., ninguém é diferente a não ser pela dedicação e talento. As ONGs de diversos lugares do Brasil promovem a inclusão social através do esporte. Um exemplo é a ONG Atacar, Associação Toledense dos Atletas em Cadeiras de Rodas. Localizado no estado do Paraná, lá eles oferecem aulas de handball e badminton. O futebol não é apenas um esporte popular, mas um grande aliado no combate à exclusão social. A influência como fator de inclusão pelo futebol já retirou crianças carentes de caminhos equivocados, como o crime e as drogas. Seria interessante, tanto distritos como municípios, estados, criarem mais Olimpíadas esportivas para promover esse tipo de inclusão social. Pegar Olimpíadas universitárias, Olimpíadas escolares e juntar por categorias, tanto pessoas com deficiência quanto pessoas que não tenham certas deficiências, limitações para a prática esportiva, mas fazer esses tipos de Olimpíadas anualmente para integrar mais, incluir mais as pessoas dentro daquele espaço de sociedade que ela vive. Os prêmios poderiam ser voltados à área de educação, como bolsa de estudos, intercâmbios e N variáveis de premiações que faz com que a criança, o jovem, o adolescente, além de se sentir incluída, ela tenha que se superar para conseguir o objetivo final. O descarte correto do lixo traz segurança para o meio ambiente e automaticamente para a vida humana. O descarte inadequado de resíduos traz muitos problemas e geralmente visíveis, como agressões ambientais que colocam em risco a saúde pública. O primeiro passo de um descarte correto é a coleta seletiva, sempre separando o lixo eletrônico dos resíduos orgânicos, dos materiais recicláveis, como papel, plástico, metal e vidro. Os resíduos orgânicos são classificados pelas carnes, frutas, verduras e demais alimentos. O famoso lixão, local onde geralmente são coletores do lixo descartado pela sociedade, acumula e atrai insetos, como a dengue, malária, febre amarela, além das transmitidas pelos ratos, como a peste bubônica, leptospirose e desinteria. Somente 10% vai para lixões controlados, 9% vai para aterros sanitários e apenas 2% é reciclado. O restante é queimado, o que também é prejudicial, pois libera gases nocivos à atmosfera, empobrece o solo e desperdiça materiais recicláveis e de energia. Reciclar é reaproveitar materiais, como os plásticos, papel, metais, vidro e madeira. Vamos reciclar. Empresas concorreriam livremente, seria muito mais viável para o consumidor escolher a empresa ao qual ele quer que seja feita a coleta do seu lixo e automaticamente caberia ao Estado só fiscalizar e aplicar as multas devidas. Assim, cada indivíduo, cada munícipe, seria responsável pela separação, pela
coleta, né, e pelo descarte. Então ele separaria, escolheria a empresa que seria feita a coleta e o local adequado que essa empresa iria passar para fazer o recolhimento. E como eu falei, o Estado vai fiscalizar e aplicar multas ou penas maiores se não for cumprido conforme o regulamento da cidade e do município.